Já queria pedir desculpa antecipada, eu não sei fazer animação 3D, não sei fazer nem 2D. Eu pensei em desenhar, mas ia ficar horrível. Então eu usei o único recurso que eu tenho aqui, que eu sei usar, que é... Eu usei um jogo, chama Counter-Strike Global Offensive, e nele dá pra ter um modo de treino que você consegue criar algumas situações para treinar e tal. E eu usei para criar uma encenação para a gente fazer os erros de sintaxe e os erros de lógica. Então eu vou abrir aqui. Esse é o nosso personagem aqui com a faquinha na mão. E o algoritmo que ele vai seguir é esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui embaixo. Então esse aqui é o algoritmo. Bem simples, ó. Tô vendo que tem uma escada na frente do nosso... Ó, tá vendo? Tem uma escada aqui, ele vai descer. Então, primeiro passo, desça a escada. Ele desceu. Aí o segundo passo, vire para a esquerda. Ele vai virar para a esquerda. Certo? Ele está seguindo os passos do algoritmo. Terceiro passo, desça a escada. Ele desce a escada. Quarto passo, vire para a direita. Para a direita. Quinto passo, desça a próxima escada. Desça a escada. Depois, sexto passo, vire-se para a esquerda. Ele vira. E aí tem o passo 7, que é siga em frente. Porém, tem uma porta na frente dele. Então não tem como ele atravessar essa porta. Por mais que isso seja um jogo, né? Fora da realidade, não tem como ele atravessar essa porta. Então aqui aconteceu um erro de sintaxe. Ou no caso aqui o nosso jogador aqui, o jogador no caso seria o que está executando o algoritmo, né? Ele encontrou uma inconsistência no algoritmo. Ele fala siga em frente, mas ele não pode seguir em frente. É como se fosse uma linguagem que ele não entende, porque ele não consegue seguir em frente. É como se estivesse falando em outra língua, em outro idioma. É algo que ele não consegue fazer. Então, se fosse tivesse no Windows, ia dar tela azul. Ou ia desligar o computador. Tá? Então vamos pro próximo. O próximo algoritmo é parecido com esse. Pronto, vamos seguir o nosso personagem. Então ele tá vai fazer o passo 1, vai descer. Vai fazer o passo 1, vai descer a escada. Depois vai fazer o passo 2, vai virar à esquerda. Exatamente igual o outro. Se até o passo 6 são todos iguais. Até ele chegar no passo 7. Que tá falando abre a porta. Só que a porta já está aberta. Não dá para abrir uma porta que já está aberta. Então aqui a gente entra em mais um caso que o algoritmo não sabe o que fazer. Porque que porta que ele vai abrir? Como que ele vai abrir uma porta aberta? Então aqui é mais um caso onde ele fica sem saber o que fazer. E é mais um caso de erro de sintaxe. Alguém programou errado ou alguém instruiu errado o programador a fazer isso. É mais um erro de linguagem, vamos dizer assim. Tá? Agora vamos para outro exemplo. Aqui a gente tem um algoritmo um pouco diferente. Como vocês podem ver ali, ó, no canto esquerdo aqui embaixo da minha tela, tá bem diferente, né? Tem o passo 1 até o 6, que são todos iguais, que são descer as escadas. Aí tem agora a gente está preparado para a porta, se a porta estiver aberta, né? Que nem falei, 7A, se a porta estiver fechada, abra a porta e siga por 2 segundos. Seria siga em frente por 2 segundos. No 7B, se a porta estiver aberta, siga em frente por 2 segundos também. E aí ele para e executa o próximo passo, que é o 8, que é vire à esquerda. E depois ele vai executar o passo 9, que é clique com o botão do mouse, direito do mouse, fique claro, para dar um golpe e tentar ganhar a partida do... Vamos ver isso acontecendo. Vamos lá, o personagem desceu, passo 1, virou 2. Quando chegar ali na porta, ele vai verificar se a porta vai no 7A, né? A porta está fechada, então
Ele vai abrir a porta, vai andar por 2 segundos, né? Então ele está aqui, ele abriu, ele viu que a porta está aberta, ele viu não, né? Ele abriu, o próximo passo é, agora ela está aberta, então ele consegue andar por 2 segundos, aí ele anda, aí o próximo passo fala, vire-se para a esquerda, que na verdade era para ser para a direita, mas eu não vou arrumar agora. Ele vira para a esquerda. E ele vai clicar com o botão do mouse para tentar acertar o adversário dele. Isso aqui a gente pode considerar como um erro de lógica, né? Porque se a gente vê no passo a passo ali, no passo 10 está escrito: se aproxime ao máximo do seu oponente. Se ele estivesse perto do oponente dele, ele teria conseguido acertar esse golpe, porque estaria perto, o mais próximo possível. Depois no 11, né, posicione-se atrás do seu oponente. Então ele conseguiria. Nesse caso, o algoritmo ele acaba daqui ele não consegue sair. Ele não tem assim como ele não consegue cumprir e executar esse passo 9, ele para aí. É como se fosse um erro de sintaxe de programação mesmo. Então ele acaba aqui, independente das regras que tem abaixo, ele não pode pular essa e ir para a próxima. Então agora, ó, vocês vão ver que o erro vai ser lá no final. Ou seja, não é um erro de sintaxe porque o algoritmo chega até o final. Até o passo 9 ali é igual, né? Porta aberta, porta fechada. Aí ali no passo 9 mudou uma coisa. Então vamos acompanhando aqui no vídeo. Então, ó, o nosso personagem está seguindo esse algoritmo agora. Então até o passo 6 ele vai fazer tudo igual. No passo 7 ele vai ver que a porta está aberta, ele vai abrir a porta e vai seguir em frente por 2 segundos, que é igual está falando no 7 aqui embaixo, no passo 7A. Siga em frente por 2 segundos, depois está vira à esquerda, mas eu escrevi errado. O mais importante vem depois, ó. Localize o seu oponente. Ele vai fazer isso agora. Ele olhando, ele verificou, ele localizou o oponente dele, ó, ele fez um movimento indicando que ele encontrou o oponente dele. E agora o passo 10 está falando, aproxime-se ao máximo do seu oponente. Então é isso que ele vai fazer, ó. Ele está chegando perto, chegou perto. Ele vai chegar mais próximo ainda do oponente dele, ó, chegou mais próximo do oponente dele. Depois que ele chegou o mais próximo possível, não tem como mais, porque agora ele não consegue andar porque ele está colado com outro oponente. A próxima instrução é: coloque a mira na cabeça do seu oponente. E a outra, a 13ª, é: clique para golpear o seu oponente. Agora vamos ver o que vai acontecer. Ele posicionou ali atrás e ele golpeou o oponente. Aqui teve um pequeno erro meu, só que se eu fosse gravar tudo isso aqui de novo, tá ferrado. Então ele não mirou, ele não colocou a mira na cabeça. Mas para quem conhece o jogo sabe que não mudaria nada. Por que aqui não o algoritmo aconteceu todo certinho, mas no final o nosso algoritmo não venceu. Nosso algoritmo ele foi completo, ele rodou, ele funcionou, ele é um algoritmo que funciona, porém ele não cumpriu o objetivo dele. Ele funciona. É igual você seguir um passo a passo do bolo. Você faz o bolo fica pronto, ele funcionou. Agora se ele ficou bom ou não, aqui o nosso algoritmo funcionou. Ele só não ficou bom o bastante para vencer o jogo. Ele deu um golpe e o objetivo aqui é, com um golpe só, vencer o nosso oponente, né? E ele não conseguiu. Ele deu um golpe e ele não conseguiu vencer. Então aqui não é um erro de sintaxe, é um erro de lógica. Alguém não falou para esse programador, deixa eu voltar aqui. Alguém não falou para esse alguém não instruiu corretamente esse programador, a pessoa que fez esse algoritmo, de que para você conseguir, vamos dizer, eliminar um inimigo com um golpe só de faca,
você tem que clicar com o botão direito do mouse, né? Para quem é destro, esse aqui, botão direito do mouse. No caso de vocês, direito aqui. Porque aí ele vai dar, aí nesse caso ele deu um golpe para frente. Esse golpe pegou no colete. Então o colete protegeu ele não morreu. Vamos ver o que acontece agora no algoritmo certo, rodando sem falha nenhuma. E aí vocês vão entender direito. Vão entender melhor, eu acho. Eu espero. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, estamos aqui com o nosso herói, nosso personagem. Ele vai seguir os passos. Opa. Então ele vai seguir os passos igual todos os outros fizeram. Vai descer a escada, vai virar. Não. Ali na porta, se a porta estiver fechada, ele vai abrir, vai andar por 2 segundos. Vai virar à esquerda, mas entendam que é para a direita. Vai localizar o oponente. Então aqui ele vai virar, vai localizar o oponente. Ó, localizou o oponente. Próximo passo, aproxime-se o máximo possível do seu oponente. Então ele vai lá, pertinho do oponente dele. Ainda está longe, ó, não está tão próximo, dá para chegar mais perto. Aí, chegou. Esse é o mais próximo que dá para chegar. Mesmo caso do anterior. Mais próximo que dá para chegar. Aí ele fala, posicione-se atrás, ou se posicione atrás do seu oponente. Isso tem uma regra, como se fosse uma regra de negócio, para quem sabe como esse jogo funciona. Como eu estava falando, o único jeito, nosso objetivo aqui é eliminar o nosso inimigo com apenas um golpe. E o único jeito de fazer isso é dando um golpe com a ponta da faca no pescoço. E o único jeito de fazer isso é pelas costas, né, de forma covarde, pelas costas e por cima do colete. Então é isso que ele vai fazer ali. Tá no código, a gente vê ali, ó, no passo 12, ele fala, posicione a mira na cabeça do oponente, para que quando ele der a facada, ela desça sentido o pescoço. Então ele vai fazer isso, só vai subir a mira, subiu a mira, aí ele colocou a mira na cabeça e agora ele vai desferir o golpe usando o botão direito do mouse, com esse dedo aqui, no meu caso. Vamos ver o que acontece. Agora ele ganhou, tá vendo? A pessoa ali ganhou. Então esse último algoritmo foi o mais correto, porque ele era o que estava melhor escrito, tinha as melhores instruções. Na verdade, nem as melhores, e sim as instruções certas. No algoritmo anterior, ele tinha uma instrução um pouco errada, que não é uma falha de sintaxe, é uma falha humana. Alguém não falou para o programador que fez esse algoritmo, programador, seja aqui engenheiro de software e tal, que dentro desse jogo específico o golpe tem que ser dado com o botão direito do mouse. Ninguém falou para ele, então ele simplesmente supôs que com um golpe ele acabaria com o jogo, mas não foi assim. O mesmo vale quando você está desenvolvendo um sistema para uma empresa, está desenvolvendo um sistema web que controla, sei lá, medicamentos de uma farmácia. Aí tem uma regra de negócio lá de que quando o remédio for tarja preta, precisa ter a retenção da receita e precisa, antes de vender, não sei se já repararam, eu sei porque eu compro bastante remédio tarja preta, acho que deu para perceber, eles pedem, quando eles terminam a compra, você assina, eles pedem para alguém conferir, geralmente é o farmacêutico responsável, o gerente, alguém para conferir, ver se ele pegou o remédio certo e fez tudo certo. Isso também vale para uma empresa. Empresas grandes fazem isso. Tem uma pessoa que escreve o código, tem uma pessoa que só desenha o algoritmo, igual esse que a gente fez aqui embaixo escrito. A pessoa desenha com quadradinhos, tal, com fluxograma. A gente pode aprender isso também, talvez seja legal fazer com fluxograma na próxima aula, rapidinho, só para vocês terem uma noção. Mas existem esses casos em que o erro é humano, o erro não é de sintaxe. No caso da farmácia lá,
Caso a venda seja feita errada, a culpa não foi do vendedor, porque ele pediu para alguém conferir, a pessoa conferiu, ou os dois erraram, ou o médico receitou uma coisa errada, ou aconteceu uma coisa errada. Eu não sei, eu posso estar falando besteira. Mas aqui no caso do jogo, do algoritmo, especificamente nesse caso, alguém não instruiu corretamente ao programador a dizer que o golpe teria que ser desferido de perto, por trás e com o botão direito. Isso vale para qualquer programa, qualquer algoritmo que a gente for fazer. A gente vai fazer algoritmo que calcula a média. Se a gente não informar para o algoritmo que na hora de calcular a média, ele tem que somar todas as notas primeiro. Vamos supor que ele quer calcular a média de 5 provas. Um aluno fez 5 provas. Ele tem que primeiro somar a nota dessas 5 provas e dividir por 5. Só que a gente vai ver que na hora da programação, se a gente não usar as regras matemáticas, se a gente não usar os recursos matemáticos para fazer primeiro a soma e depois a divisão, a gente vai ver que se a gente não fizer nada, ele vai fazer primeiro a divisão, porque essa é a regra matemática, né? Faça a primeira divisão, multiplicação. Na verdade, começa com radiciação, potenciação. Mas nesse caso da média, ele vai primeiro dividir a última nota e depois vai somar tudo. Então vai dar um valor errado. Então, tanto para desenvolver jogo, quanto para fazer um algoritmo que calcula a média de notas, que pode ser o nosso próximo algoritmo, você tem que instruir, além de escrever direitinho, sem erro de palavras. A gente vai ver que na programação existem palavras reservadas, né? Tipo print. Você não pode criar uma variável que se chama print, porque print é uma função. Então, é uma palavra reservada do sistema. Se você tentar usar ela como uma variável, vai dar erro. Isso é erro de sintaxe. Não só o print, tem muitas outras palavras. If, else, isso tudo a gente vai aprender mais pra frente. Tá? Então, a ideia aqui dessa aula era apenas que vocês entendam que o algoritmo tem que ser seguido. O algoritmo ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter as regras definidas bem claras, e essas regras, além de ter que estar escrito certinho, o nome certinho, com a sintaxe certinha, na linguagem certinha, ainda tem que ter a lógica. Por isso está escrito ali, ó, introdução à lógica e ao algoritmo. Então, quando não é um erro de sintaxe, é um erro de lógica, que é o que aconteceu aqui no caso, que com um golpe ele não conseguiu ganhar o jogo, como aconteceu no caso do marido que foi comprar leite. É erro de linguagem, erro de comunicação, é erro humano, não é erro de compilador, de programa. E aí isso causa muito problema, porque às vezes a pessoa vê que escreve um código e vê que o código não está funcionando do jeito que ela queria, ela fala, tá bugado isso aqui, tá desatualizado, meu computador tá com problema. E aí quando pega um programador mais avançado, mais experiente, ele descobre a regra de negócio e a regra que tinha que ser aplicada ali. Imagina um software de engenharia, imagina a quantidade de regras matemáticas que tem que estar ali, e qualquer regra pode estar errada, e milímetros vai sair algo errado, e isso não vai gerar nenhum erro no código. O código vai compilar, vai rodar, o programa vai funcionar, só que a obra vai sair errada, porque houve um erro humano, um erro que poderia ter sido evitado, mas que acontece muito, por isso que está ali, e é normal. E não se preocupem, porque a gente vai errar muito, somente no começo. A gente vai digitar muita palavra errada, é muito comum. Vai digitar print e esquece de abrir parênteses depois do print, até porque o Python antigamente não precisava de parênteses, agora precisa. Então tem esse problema também das atualizações de software. Então é isso aí. Essa é a primeira aula. Espero que tenha ficado claro essa parte de algoritmos. Se você acha que essa aula te ensinou alguma coisa, te clareou a ideia
e você gostaria de indicar para alguém que você acha que precisa ver essa aula, seja para se recolocar no mercado por causa da pandemia, seja alguém que perdeu o emprego e precisa melhorar o seu currículo, então indica essa aula. Foda-se o like, foda-se a inscrição. Se quiser se inscrever para só receber quando vai sair a próxima aula, de boa, problema, né? Opção sua. Mas acho importante compartilhar. Se você achar que foi didático, que foi bom, que foi algo que agregou alguma coisa para sua vida e que vai agregar na vida de um amigo, de alguém que está querendo aprender, de alguém que precisa aprender, que precisa voltar para o mercado de trabalho, precisa trabalhar. Então, fica o meu pedido aí. Se você conhece alguém que é da área de TI ou não, independente, pessoa formada em administração, sabe programar em Python, o currículo dela vai ser melhor de alguém que é formado só em administração. Então, esse curso, do jeito que eu falei ali, é para todo mundo. É do zero, a gente está começando do zero. Olha do que a gente começou. A gente começou com uma encenação de um joguinho. E eu pretendo que a gente termine com um algoritmo de machine learning, de classificação. Então, é o jeito que eu posso ajudar para quem está nessa fase difícil agora da pandemia. É o que eu posso fazer. Então, se tá bom, tá bom. Bom?